Olá, alunos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos revisar a redemocratização. Esses assuntos estão nas páginas 246 a 257 do módulo 4, porém a gente não vai utilizar o livro. Então, eu falo para vocês pegarem o caderno e um lápis, caneta, prestar bastante atenção e anotar as partes importantes do que vamos falar na aula de hoje. Vamos relembrar o que é democracia. Se dividirmos a palavra em dois radicais, demo significa povo, cracia significa poder. Então, governo em que o poder é exercido pelo povo, sistema governamental e político em que os dirigentes são escolhidos através de eleições populares. O Brasil é uma democracia. Para a gente começar a falar sobre a democracia, ou esse período de redemocratização, podemos lembrar que em 1945, Getúlio Vargas sofria com a pressão da oposição e foi obrigado a renunciar. Com isso, acabou o Estado Novo e foram marcadas novas eleições para o mês de dezembro, restabelecendo-se a democracia no país. Nessas eleições, o candidato Eurico Gaspar Dutra, apoiado por Vargas, foi eleito para a presidência. Em seu governo, no ano de 1946, Dutra aprovou uma nova Constituição para o Brasil. Neste documento ficaram determinados o fim da censura e o restabelecimento do voto secreto e direto. A garantia dos direitos trabalhistas foi mantida. 4 anos se passaram. Nas eleições de 1950, Vargas se candidatou à presidência, foi eleito e voltou a governar o país. Nesse período em que esteve no poder, Vargas adotou medidas de incentivo à industrialização do país. Diversas empresas que ainda funcionam nos dias atuais foram criadas nessa época, como é o caso da Petrobras e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. A oposição, porém, dificultava as iniciativas de Vargas, fazendo pressão para que ele renunciasse. Sem condições de governar e recusando-se a renunciar novamente, o presidente cometeu suicídio. Sua morte causou grande comoção nacional. Nas eleições presidenciais de 1955, o candidato eleito foi Juscelino Kubitschek, também conhecido como JK. Conforme dizia JK, seu governo tinha a intenção de fazer o Brasil crescer 50 anos em 5. Assim, ele resolveu dar continuidade à industrialização do país, emprestando inclusive dinheiro de outros países. Nessa época, os investimentos de maior destaque foram nos setores da indústria de transportes e da produção de energia. JK também pôs em prática os planos de construção de uma nova capital para o Brasil. Teve início, então, o planejamento da cidade de Brasília, construída na região centro-oeste do país. Para trabalhar nas obras da nova capital, foram contratadas milhares de pessoas. Esses trabalhadores que vieram, sobretudo dos estados do Nordeste brasileiro, ficaram conhecidos como candangos. Como o local das obras não tinha infraestrutura suficiente para abrigar tantas pessoas, os candangos viviam em condições bastante precárias. Suas moradias eram improvisadas e sem conforto. Além disso, como o planejamento previa inúmeras obras em um curto período, os candangos trabalhavam longas jornadas. Em 1960, Jânio Quadros foi eleito para substituir JK na presidência do Brasil. Em sua campanha, ele prometeu acabar com a inflação e com a corrupção no país. Entretanto, Jânio Quadros permaneceu poucos meses no poder. Após perder parte do apoio que tinha quando se elegeu, ele renunciou ao cargo em agosto de 1961.
Com a renúncia de Jânio, o vice-presidente João Goulart, popularmente conhecido como Jango, assumiu o poder durante uma grave crise econômica e social. A inflação do país crescia e as diferenças entre uma minoria rica e uma maioria pobre da população tornavam-se cada vez mais evidentes. Buscando soluções para alguns dos problemas do país, João Goulart propôs as chamadas reformas de base. Elas incluíam a reforma agrária, para distribuir terras entre os trabalhadores rurais, e a reforma urbana, que pretendia doar lotes nas cidades para as famílias pobres construírem suas casas. As propostas de João Goulart desagradaram alguns grupos sociais que temiam perder seus privilégios. Entre esses grupos estavam os militares, os grandes empresários, os banqueiros e parte da classe média brasileira. Dessa maneira, houve um crescimento radical da oposição ao governo João Goulart, dando início a uma grave crise política no país. E aí, meus queridos, revisaram, relembraram, anotaram? Bom, na próxima aula nós vamos nos encontrar ao vivo e vamos continuar com a nossa revisão. Um beijo grande e até a próxima aula. Tchau, tchau.